Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, bom dia. Que esse dia seja abençoado pela presença de Deus na sua vida. Que essa semana seja uma semana de muita paz. Que tudo possa fluir. Que você consiga realizar bem as suas atividades e que o amor de Deus seja o seu sustento, a sua força. Domingo, dia do Senhor, celebramos o 12º domingo do tempo comum. Nos colocamos em oração. Abrimos o nosso coração para acolher a palavra de Deus. E pedimos, vem Espírito Santo, nos ajuda a viver esse momento de oração. Abre o nosso coração para acolher a palavra. Abre a nossa mente e dai-nos a graça de colocarmos em prática tudo aquilo que o Senhor irá falar aos nossos ouvidos. A liturgia desse domingo nos traz, na primeira leitura da profecia de Zacarias, o Senhor que diz para o seu povo: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Meus irmãos e minhas irmãs, é a promessa do Senhor para nós. Derramar sobre nós um espírito de graça e um espírito de oração. E é esse espírito que nos conduz até Deus. Vivemos o tempo do Espírito. É Deus, Espírito Santo, presente na nossa vida, presente na sua igreja, que nos conduz. E essa promessa de Deus vai se realizando a cada dia, na minha vida e na sua vida. O Salmo 62 nos leva a rezar: a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A experiência da alma que se sente realmente inclinada a buscar Deus. A vida de oração, o caminho espiritual, desperta dentro de nós essa sede de Deus como a terra seca. Devemos buscar a cada dia ter essa sede. Devemos buscar a cada dia viver na presença do Senhor e querer sempre mais. A imensidão do amor de Deus deve gerar em nós essa inquietação, esse desejo de querer sempre mais. E quanto mais nós mergulhamos no amor de Deus, mais nós queremos. E a nossa alma se torna insaciável. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Gálatas vai nos recordar que, pelo Espírito, todos nós pertencemos a Deus. Pela fé em Cristo Jesus, todos nós pertencemos a Deus. E já não há mais distinção. O que vale agora não é ser nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos nós pertencemos a Cristo Jesus. Olha que beleza! Nós somos todos iguais porque pertencemos a Cristo Jesus. E por outro lado, nós podemos pensar: quem não consegue ver o outro como irmão, quem não consegue respeitar a diferença, quem não consegue caminhar na fraternidade, é porque também ainda não pertence a Cristo. Quem se entrega a Cristo Jesus, quem tem verdadeiramente fé, compreende que não existe diferenças entre nós. Somos todos filhos e filhas do mesmo Pai, pertencemos a Cristo Jesus e o fruto dessa pertença é a fraternidade. Vamos escutar o Santo Evangelho, a palavra de Deus para nós nesse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É o Santo Evangelho segundo a narrativa de Lucas,
capítulo 9, versículos 18 a 24. Jesus que faz essa pergunta aos discípulos: quem eu sou? Com essa pergunta, Jesus consegue perceber o grau de intimidade de cada discípulo. Saber quem é Jesus é conseguir medir a intimidade com Ele. Quanto mais estivermos próximos de Jesus, mais poderemos dizer quem Ele é. E Pedro responde em nome de toda a comunidade: o Cristo de Deus, o enviado de Deus. E Jesus agora revela tudo aquilo que ele vai passar: a cruz, a condenação, o sofrimento. E Jesus não revela apenas porque ele quer contar o fato da sua vida. Jesus revela porque ele está dizendo para os discípulos: se eu sou de fato o enviado de Deus, se vocês me conhecem, vocês precisam seguir também esse caminho. Esse é o destino de vocês. É a cruz. O discípulo, a discípula de Jesus, deve também abraçar a sua cruz. Porque se vivemos fiéis ao Mestre, o caminho é o mesmo. Vai passar pela incompreensão, pelo sofrimento, vai passar pelas feridas que muitas vezes o mundo nos causa por causa da nossa opção de fé, os rompimentos que serão necessários nesse caminho, mas tudo isso por causa de Cristo Jesus. E ele termina o Evangelho dizendo: quem quiser salvar a sua vida, vai ter que perder para esse mundo. Quem quiser perder a sua vida e quem perder a sua vida por causa dele, vai se salvar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para nós não há um outro caminho, senão o caminho da entrega, o caminho da cruz. A cruz para o mundo vai ser sempre sinal de loucura. Os sofrimentos que nós abraçamos por causa da fé, para o mundo, vai ser sempre um motivo de críticas. Mas para nós que compreendemos o que significa isso, é sinal de salvação. Abrace todo o sofrimento, toda a renúncia, todo o sacrifício que você tiver que fazer na sua vida para se salvar. Não espere a compreensão do mundo, porque o mundo nunca vai entender. Essa lógica é para quem vive no Espírito. É para quem tem buscado se aproximar diante de Deus. E você não deve satisfações ao mundo. O que você quer é a sua salvação. E Deus, Ele olha para o teu caminho, Ele te fortalece no teu caminho e Ele te acolhe a cada dia da tua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E Deus, Pai, de bondade, pela intercessão da Virgem Maria, te abençoe, te livre de todos os males, te dê a graça da perseverança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.